Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Priscila Rossi, faço parte da equipe do projeto Refúgio do INSEC, que é parte da rede Como Nascido Entre Nós. E nós fizemos a ponte para que esse workshop hoje fosse possível. A Karen está tirando alguns dias de descanso merecidos, então por isso que ela pediu para que hoje eu pudesse fazer aqui essa parte introdutória e também a mediação do chat durante o workshop dos 2 dias. E hoje estamos aqui para começar, então, o nosso workshop de ensino de PLAC, português como língua de acolhimento, a pessoas migrantes e refugiadas para trabalhar conceitos-chave e caminhos para uma prática eficaz e humanizada. Para isso, nós temos aqui a presença ilustre da professora Carla Cursino, que tem aqui um currículo gigantesco, mas vou mencionar apenas as mais recentes coisas que estão listadas aqui no currículo da professora Carla. Então, ela recentemente se tornou aí doutora em estudos linguísticos pela Federal do Paraná, e antes disso também se tornou mestra em estudos linguísticos, e didática de francês como língua estrangeira e segunda pela Universidade Grenoble-Alpes, na França. Certo, professor? Está correto isso? Mas mais do que isso, eu tenho muita alegria de apresentar a professora Carla para vocês, porque ela tem sido uma parceira muito próxima de nós, do projeto Refúgio do INSEC. E desde a pandemia, ela caminhou com a gente, pegou na mão mesmo e nos apresentou essa metodologia que tem sido utilizada por nós já há alguns anos e tem sido muito bem sucedida dentro, do nosso ambiente, do nosso ecossistema ali no INSEC, com pessoas de diversas nacionalidades, níveis, necessidades. Então, com conhecimento prático, eu digo a vocês que essa metodologia nos enriquece e pode contribuir muito para a nossa experiência de auxiliar as pessoas que atendemos no aprendizado da língua, como algo funcional, útil, algo que pode facilitar a vida deles aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vinda, professora Carla, e desde já passo para você a fala. Muito obrigada, Priscila. Bom, boa noite a todas e todos os presentes. Bom, eu sou a Carla Cursino, sou professora de português como língua adicional, língua de acolhimento, sou professora de francês também, né? E agradeço desde já a organização dessa oficina, né? Dessa formação que a gente vai ter hoje e amanhã pela oportunidade de reunir gente de vários lugares, vários projetos, várias iniciativas, realidades diferentes, né? Para pensar um pouco o ensino de português no contexto das migrações involuntárias. É muito importante, né, esse gesto, essa atitude. Então, agradeço a organização do evento, agradeço em especial a Priscila por sempre fazer essa ponte, né, pela parceria, pelas portas abertas sempre ao meu trabalho, desde 2021, né, Priscila, a gente tem caminhado juntas e fico muito feliz de ver os frutos, né, do nosso trabalho. E agradeço, claro, a presença de todas aqui, né? E quero dizer desde já que a gente vai fazer, tanto hoje quanto amanhã, uma conversa, né? Claro, eu vou aqui colocar várias coisas, né? Apresentar várias coisas para vocês, mas sintam-se sempre muito à vontade para colocar dúvidas, comentários, o que vocês quiserem, ou no chat, ou pode levantar a mãozinha do Zoom e abrir o microfone. É uma conversa, né? Sempre uma construção de conhecimento coletiva, né? Gosto muito dessa ideia. A gente vai construindo tudo juntos e juntas. Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou partilhar então com vocês a apresentação. E aí a gente vai nessa, né, para a gente se guiando. Depois também, claro, eu posso compartilhar, mando para a Priscila a apresentação, né, para vocês terem tudo acesso, né, tudo que a gente vai conversar aqui na noite de hoje. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Pronto.
Bom, então, né, o nosso encontro tem esse título que muito me agrada, que se chama Ensino de Plaque a Pessoas Migrantes e Refugiadas, conceitos-chave e caminhos para uma prática eficaz e humanizada. Essa ideia de caminhos para uma prática eficaz e humanizada é o que vai guiar a nossa conversa hoje e amanhã. Né? E vocês, acho que talvez ao longo da nossa conversa de hoje, vão entendendo por que essas duas palavras me são muito caras quando a gente pensa no ensino de português para pessoas migrantes involuntárias. E eu chamo a atenção também, desde já, para uma questão mais técnica ou legal da nossa conversa de hoje, que é que diz respeito justamente ao termo migrante e refugiado. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando de sinônimos, né? Mas na verdade não são sinônimos. Migrante é toda aquela pessoa que se desloca, seja dentro do seu próprio país, né, de uma cidade para outra, seja de um país para o outro, né? Então a gente está falando aí de migração interna e migração externa. No nosso caso aqui, a gente vai pensar, claro, na migração externa, né? Essas pessoas que saem de um país e vão para outro país. Essa migração, ela pode ser voluntária, né? A pessoa não sofre nenhum tipo de ameaça, tá tudo relativamente bem na vida dela e ela decide ou precisa mudar de país. Por exemplo, né, eu não falei, mas eu moro aqui em Curitiba, né? Não sei se todo mundo sabe, mas enfim, sou aqui de Curitiba. Aqui a gente recebe muitos trabalhadores do Japão, porque a gente tem aqui a fábrica da Nissan, na região metropolitana, então sempre tem muitos trabalhadores japoneses que vêm para a Nissan e para outras companhias japonesas que tem também na cidade e região. Então, esses migrantes, eles são migrantes voluntários, né? Não existe nenhuma ameaça de ordem legal à vida dessa pessoa que faça com que ela saia do Japão e venha para cá. Ela vem por questões profissionais. E recebe todo o amparo da empresa, né? Ele vem numa condição relativamente muito interessante, confortável. A gente tem um outro tipo de migração, que é essa migração que a gente vai pensar aqui no nosso curso, que é a migração involuntária. Né? Algumas outras pessoas, autores, chamam de migração de crise. Eu prefiro pensar em migração involuntária, porque eu acho que esse termo marca a não vontade de migrar, mas sim a necessidade de migrar. Então, a gente está falando, e esse é o público-alvo, né? O público com o qual a gente trabalha no PLAC, a gente está falando de pessoas que sofriam dentro de seus países algum tipo de ameaça à sua integridade, à sua vida, à vida de seus familiares. São pessoas que não tinham escolha, né? E que precisam sair de seus países, seja por questões de guerra, por perseguições de todos os tipos, né? De orientação política, religiosa, sexual, etc. Mais recentemente, né? A gente tem falado e isso vai aumentar, né? A gente tem falado muito de migração climática, então pessoas que por conta do desequilíbrio do clima vão ser obrigadas estão já sendo obrigadas a fugir de seus países. Então, são dessas pessoas que a gente está falando. Quando essas pessoas chegam no país, em um país de destino, né, pode ser o Brasil, elas podem solicitar, no momento de entrada no país, refúgio. Então, elas se tornam solicitantes de refúgio. O Estado analisa o caso dessa pessoa para verificar quem ela é, os antecedentes, etc, etc. Toda pessoa tem o direito de solicitar refúgio, mas o Estado tem o dever de conceder depois de verificar se o que a pessoa alega faz ou não sentido, né? E aí, essa pessoa, se o Estado concede, né, o status de refúgio, ela se torna de fato uma pessoa refugiada. Nem todos os migrantes que a gente tem aqui no Brasil e que chegam aos nossos projetos são refugiadas, né? Mas todas são migrantes involuntárias, né? Talvez tenha dentre vocês pessoas, né? Pessoas que não sejam de fato migrantes voluntárias e que vocês acabam
atendendo, mas de maneira geral, vamos dizer que todas são migrantes involuntárias, mas nem todas são refugiadas. Por exemplo, a ampla maioria dos migrantes haitianos que a gente recebeu e continua recebendo hoje em menor escala, eles são migrantes involuntários, mas não são refugiados, eles não entraram aqui uh, com status de refúgio, né? Havia um acordo entre Brasil e Haiti para facilitar com visto humanitário a entrada dessas pessoas. É muito também o caso do que vem acontecendo com essa migração bastante expressiva da Venezuela para o Brasil. Nem todas as pessoas da Venezuela entram aqui como, né, solicitantes de refúgio. Então eu gosto, assim, né, bastante de fazer essa distinção primeira para a gente entender, isso talvez ajude a gente a entender o que a pessoa pode estar passando, qual é o status legal dela no Brasil, né? Talvez ela precise de alguma orientação de ordem jurídica, daí a gente pode encaminhá-la, né? Dar uma assessoria mais assertiva. Mas feito esse esclarecimento, eu coloquei aqui o roteiro, né, de como vai funcionar o nosso workshop, as nossas oficinas. Como nós temos 2 dias, né, 4 horas no total de encontro, dá para a gente ver bastante coisa. A gente vai fazer assim, no dia de hoje, na noite de hoje, a gente vai pensar um pouco mais na teoria. Então, a gente vai discutir o que é língua, o que é plaque, e a gente vai pensar em como preparar, no que a gente vai pensar, no que precisa pensar para preparar um curso de plaque, para preparar uma aula de plaque. E amanhã a gente vai como colocar a mão na massa, né? A gente vai partir para a prática, pensando em como planejar um curso de plaque na prática mesmo. A gente vai falar de conteúdo programático, dividir ou não o nosso projeto em níveis de proficiência linguística, por exemplo. A gente vai pensar bem na prática, né? E aí vocês vão adaptando ao contexto de vocês. A gente vai pensar em como produzir materiais didáticos, né? E as aulas que a gente dá para os alunos. A gente vai ver alguns materiais didáticos disponíveis, né? Que eu considero que são bons, interessantes, que a gente pode adotar no nosso dia a dia. E a gente vai pensar em ações para além da sala de aula que a gente pode fazer e que são muito importantes quando a gente fala em plaque também. E mais uma vez ressalto, podem ir participando pelo chat ou podem interromper e trazendo as dúvidas, os comentários de vocês, né? Eu vou tentar também fazer tanto hoje quanto amanhã, assim, de uma forma mais dialógica, né? Vou provocando vocês em alguns momentos, fazendo alguns questionamentos, trazendo a participação de vocês também. E, bom, para a gente começar, justamente, né, eu quero começar ouvindo vocês, conhecendo um pouco do que vocês conhecem, na verdade, sobre plaque. Então, na visão de vocês, que palavra ou quais palavras definem o ensino de português como língua de acolhimento, plaque? E aí, para responder essa pergunta, vocês podem escanear com o celular de vocês o QR Code que aparece aí na tela. Aí vai cair numa página que vocês vão. Já vou compartilhar ela aqui com vocês também. Vocês vão ser convidados a responder essa pergunta. Quem quiser acessar direto do computador, pode digitar esse link que está aí, e aí vai pedir um código, que é o código que aparece aí na tela também. Espero que funcione. Eu testei, era para funcionar, senão a gente adapta. Tá? Vou deixar aqui mais um pouquinho, daí eu já acesso. Funcionou. Ai, que bom, Bianca, obrigada. Já compartilho com vocês a tela da apresentação. Bom, eu vou interromper aqui e vou compartilhar então a outra tela. Aqui, já vi que já tem respostas, muito bom.
Não, mãe, eu escaneei o Eu QR tô com dificuldade aqui. Opa. Uhum. Conseguiram, gente? Ó, quem não conseguir, pode digitar esse link aqui direto no navegador de vocês, menti.com, e aí o código é esse que aparece aqui. Já temos algumas palavras. A gente está formando uma nuvem de palavras, né? Então tem empatia, aí quanto maior ela fica, mais pessoas escreveram a mesma palavra. Os direitos, segurança, confiança, integração, interculturalidade, cidadania, empatia, acolhimento, alívio, aceitação, solidariedade. Uhum. Trocas, cuidado, vínculo, língua de acolhimento, esperança, amor, partilha, autonomia. Muito bem, palavras. Quem não conseguir pode colocar no chat também, como a Geile Salazar colocou, não tem problema. Muito bem. Inclusão, acolhimento, oportunidade, integração, hospitalidade. Uhum. Aqui no chat, a Maria colocou, Maria Lina, cuidado. Uhum. Relacionamento, reconhecimento, trocas, muitas palavras interessantes. Vamos ver aqui no chat. A Rivana, direito humano, Dominique, lugar, proteção, Fernanda, pertencer. Uhum. Muito bem, tá crescendo nossa nuvem. Acho que foi, parou. Para no site tem mais alguma? A Priscila colocou aqui. Uhum. Muito bem, pessoal. Eu vou. Então a gente vai, né, guardar essa nuvem aqui para, né, para a gente vai voltar a ela. Guardem essas palavras que a gente colocou aqui, né? Empatia, inclusão, hospitalidade, integração, cuidado, acolhimento, tem várias, lugar, direitos, várias palavras, né? Guardem elas, a gente vai voltar a essas palavras daqui a pouquinho. Vou interromper aqui para compartilhar novamente a nossa apresentação. E aí, eu vou propor para vocês, a partir de agora, né? A gente vai pensar nessas palavras que a gente colocou na nossa nuvem, né, sobre o plaque. E aí, eu vou propor para vocês, assim, um pequeno exercício imaginativo. A gente vai começar hoje falando de literatura, mais especificamente desse livro que se chama Cais do Sodré, Tessa Lamansa, de uma escritora que se chama Orlanda Amarils, que é essa senhora aqui da foto, né? Essa escritora, ela é de Cabo Verde. Cabo Verde é uma Cabo Verde é um país da África, né? Um país de África, um país insular, é uma ilha que foi colonizado, né, durante o imperialismo, nesse período ali, século XIX, século XX, por Portugal, e que se torna independente
mais recentemente, né? Século XX. E nesse, tanto durante o período de colônia quanto pós independência, né, sempre teve um fluxo de migração de pessoas de Cabo Verde em direção a Portugal muito massivo, porque as pessoas queriam estudar em Portugal, morar em Portugal, ser da metrópole, ser do grande país, estar na Europa, estar num país com mais dinheiro, mais oportunidades, fugir de uma condição de vida às vezes não tão favorável, e para, né, enfim, ter o direito de se deslocar pelo mundo e de melhorar de vida, né? E esse não é um romance, é um livro de contos da Orlando Marilis, parte desse momento histórico, né? Ele retrata, por meio de 7 contos ficcionais, histórias de imigrantes, né, de Cabo Verde em Portugal. Então, são contos de ficção, mas que poderiam ser verdadeiros. Eu vou contar muito rapidamente 4 desses contos, e aí vão pensando nesses contos, nessas histórias, de novo, ficcionais, mas que poderiam ser verdadeiras, e tentem relacionar esses contos com as palavras que a gente colocou na nossa nuvem de palavras. No primeiro conto, que se chama Cais do Sodré é uma região, é um porto, né? Acho que em Lisboa, é uma região na cidade de Lisboa. A gente tem a protagonista, que é a Andresa, e a Andresa está esperando o bonde, né? Como eles dizem lá em Portugal. E aí ela puxa papo, na verdade, uma outra moça puxa papo com ela, e elas começam a falar sobre a vida, falar que não são de lá, né, perdão, de Portugal, começam a contar o que elas fazem da vida e tudo mais, até que a Andresa percebe, né, na conversa da colega ali, que essa colega também é de Cabo Verde e que elas iam pegar o mesmo transporte, mesmo indo para, né, iam descer em pontos diferentes, mas elas iam pegar o mesmo transporte. E ela não queria estar num espaço reduzido, né, como um ônibus, um transporte coletivo, do lado de uma outra migrante, porque ela não queria que as pessoas locais, os portugueses, a vissem como a outra migrante, porque todo mundo ia ficar apontando ali para as duas, mas olhem as migrantes, olhem as mulheres negras migrantes ali. Ela não queria passar por se sentir apontada, se ver migrante a partir pela presença da colega. Não queria que as outras pessoas apontassem para ela dizendo que ela é uma migrante. Essa é a história desse primeiro conto, Cais do Sodré. O segundo conto se chama Nina. A Nina, ela é uma mulher portuguesa e a tia dela, muitos, muitos anos antes do tempo, né, que o conto se passa, abrigou um migrante de Cabo Verde. Quando a Nina era bem assim jovem, né, entrando na vida adulta. E ela conhece, né? Ela vai na casa da tia, conhece esse moço e eles têm ali, vivem um romance rápido, porém intenso. Vivem esse romance, o romance não dá certo, a relação não dá certo, cada um segue o seu caminho na vida. Esse moço, que é de Cabo Verde, acaba ficando em Portugal, ficando em Lisboa, e muitos anos depois, de maneira casual, ele encontra essa moça, a Nina, na rua e ele reconhece ela e vai dizer oi, vai cumprimentá-la. E a Nina tá com umas amigas portuguesas todas, e aí ela finge que não conhece esse homem. Só que ele percebe no olhar dela que ela reconhece ele, mas ela prefere fingir, não, você tá me confundindo com alguém, não te conheço, me desculpa. E aí ele pensa, poxa, ela não quer ser vista com um homem negro não português. E ele começa a pensar a partir, né, do porquê ela, né, que a gente terminou, mas foi numa boa, porque ela não quer, tá fingindo que não me conhece, porque ela não quer ser vista com um homem negro não português, né? E essa é a história do conto Nina.
O terceiro conto que eu trouxe para vocês é o conto chamado Desencanto. A protagonista desse conto, é, é verdade, né? Vou olhando os comentários de vocês e vou pensando aqui junto com vocês também. Então, nesse terceiro conto, que se chama Desencanto, a protagonista é uma jovem, uma moça de Cabo Verde, que chega então em Lisboa, e ela chega, né? E existe um termo que está no conto que é pela porta dos fundos. Então, ela chega cheia de sonhos, quer mudar de vida, quer crescer, quer ganhar dinheiro, mas ela consegue um trabalho de atendente, de balconista, num açougue, se eu não me engano. E aí ela vai trabalhar nesse lugar e ela é completamente invisibilizada. As pessoas entram, não dizem nem bom dia, elas fazem seu pedido, vão embora, às vezes não agradecem. E ela vai sentindo que a única possibilidade para ela existir nesse país, nessa cidade, é sendo a balconista do açougue, que não é exatamente o que ela tinha imaginado, sonhado para a vida dela, mas é a única identidade possível. E tem um dado momento do conto que um homem, um português, chega nesse estabelecimento, trata essa moça muito mal e lembra o lugar dela, né? Você é migrante, você é menos, né, do que eu. Né? Eu aqui sou o cliente, você é atendente, eu sou, né? Como se ele estivesse dizendo, eu sou branco, você é negra, eu tenho dinheiro, você não tem, eu tenho esse país, você não tem, né? Isso que fica subentendido nesse conto. E o último conto, que se chama Salamanca, Salamanca é uma praia em Cabo Verde. Ele conta a história do Baltazar. O Baltazar é um migrante, então, de Cabo Verde, em Portugal. Ele chega em Portugal, acaba se estabelecendo lá. Ele já mora em Portugal já há muitos anos, há 20 anos, e ele tem a oportunidade de um dia voltar para Cabo Verde de visita. Então ele, né, vai só visitar o país, as pessoas, né, que ele espera encontrar e tudo mais. E aí ele vai, quando ele chega lá, ele vai numa casa que era familiar para ele, e aí ele começa a pensar, a recuperar todas as memórias que ele tem com aquele lugar. Todas as histórias que ele viveu quando ele era criança, adolescente, até o início da sua vida adulta, antes de migrar para Portugal. Ele vai lembrando tudo isso, ele vai entendendo que ele nunca perdeu aquelas memórias, nem aquela cultura, nem as relações que ele viveu ali, e que apesar de estar em Portugal, bem estabelecido, né, de alguma maneira, o coração dele, tudo que compõe ele é de lá, é de Cabo Verde. E o conto e o livro termina com ele dançando e cantando uma música em crioulo cabo-verdiano, que é a língua materna, a língua primeira em Cabo Verde. E esse, então, né, são 7 contos, mas eu trago esses 4 que são, todos eles são ilustrativos, né, mas são assim, cada um ilustra um ponto interessante da migração. E por que que eu escolhi começar a nossa conversa de hoje, né, com esse exercício imaginativo, falando um pouco de literatura, né, e de um livro que não traz a realidade do Brasil exatamente, mas sim a realidade da migração em Portugal. Né? Porque a ideia de português como língua de acolhimento nasce lá, né? A gente importa para cá. E nasce muito com base nessa ideia de integração, né? De fale a língua que você estará inserido nessa sociedade. E aqui a gente está falando de imigrantes que já falavam português antes de migrar, né? Em Cabo Verde é um pouco como, para a gente ter um paralelo assim como o Haiti, né? Tem a língua local, o crioulo cabo-verdiano,
assim como o Haiti tem o crioulo haitiano, que é a língua que se aprende em casa, é a língua que se fala nas ruas, na família, com os amigos. E tem lá em Cabo Verde, Portugal, como no Haiti tem o francês, que é a língua de administração, a língua da imprensa, a língua de escolarização. Então, todos esses personagens, eles já tinham português antes de migrar. Eles chegam falando português, né? E aí, a proposta de reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte, né? O que essa obra, o que o livro da Orlando Amaryllis revela sobre a migração que se origina no sul global, né? Quer dizer, nesses países que são vistos como menos, como inferiores, como é o caso do Haiti, como é o caso de Cabo Verde e de tantos outros. Como esses migrantes, essas migrantes retratados no livro, se sentem no novo país? Né? Se sentem bem, se sentem mal? Saber a língua, né? Como eu dizia, são pessoas que já chegam lá falando português. Saber a língua confere, de fato, integração a essas pessoas? Elas estavam integradas na sociedade, de fato? E quais paralelos, né, a gente pode traçar com a migração no Brasil e com o ensino de plaque, né? O que esse livro, esses contos, nos ensina sobre o ensino de plaque? Eu queria ouvir vocês. Podem colocar no chat, podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Né? A Jennifer coloca ali: será que a integração é suficiente como proposta de acolhimento? É uma boa pergunta, Jennifer. A gente vai refletir muito sobre isso na, na noite de hoje e amanhã também. Uhum. Fernanda colocou ali, né? Está livre para ter a mente aberta sobre o projeto. Uhum. Quem mais? Alguém quer falar? Fernanda, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso que você colocou no chat, fique à vontade. Oi, Carla. Você me ouve? Ô, Oh, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Eu acho que te ouço sim. Uhum. eu sou de ciências sociais, né? E eu não consigo não fazer essa reflexão que você colocou, essa provocação, acho bem importante. Que saber o idioma ou ter já o português, como no caso dos contos, não garante integração. Eu acho que para o nosso país ainda tem um fator que a gente vê como um lado positivo, mas pode ser uma problemática, que é a multiculturalidade do Brasil. A gente tem diferentes Uhum. culturas e existe um fenômeno que em determinado ponto é natural, mas ele pode evoluir para uma xenofobia, que é o etnocentrismo. O fato da gente ter Uhum. diferentes culturas no Brasil, diferentes tradições e tudo mais, acaba fechando um pouco o brasileiro e a gente tira aquela fantasia, né, de que o Brasil é um país acolhedor, que acolhe todo mundo. E não é bem assim. A gente acolhe muito bem o migrante, né, o refugiado, as pessoas que vêm de determinadas regiões, a gente fica com aquele famoso pé atrás, a gente tem receios, a gente tenta forçar a adaptação cultural sem fazer pontos culturais, né? E eu acho que esse somente saber a língua não é bem simples assim. Acho que a língua é Uhum. sim uma ponte, mas existe uma dificuldade dessa multiculturalidade do Brasil. A gente tem os nossos países irmãos ali que também são falantes de língua portuguesa, e a gente tem uma migração também bastante forte e grande dali do continente africano vindo para cá. Só que a gente não sabe nada, né? Eu estou usando de forma generalizada, tá, gente?
Não me leve a mal. Sobre o continente africano, a gente até fala que trata a África como se fosse um país, e na verdade são inúmeros países também com diferentes culturas, às vezes as pessoas do mesmo país também com diferentes culturas. E a gente acaba fazendo barreiras, constrangendo as pessoas e não integrando elas verdadeiramente. Uhum. Eu concordo plenamente, acho que você toca em um ponto bem importante, né? Que é quem a gente acolhe no Brasil, né? Aqui, como eu dizia no comecinho, né? Aqui em Curitiba a gente recebe muitos trabalhadores, né? A gente chama de expatriados, né? Do Japão, eles vêm trabalhar aqui. Se eles desejam, e muitos desejam para poder praticar português, eles moram na casa de família. Existem famílias que se voluntariam para ceder um quarto ali, acolher um migrante japonês, assim, que ela nunca viu antes na vida. E quem faz isso com um migrante involuntário, com um migrante vindo de Cabo Verde, com alguém vindo da Angola, com alguém vindo do Senegal, com alguém vindo da Nigéria, com alguém vindo do Afeganistão? Quem faz isso, né? Então, tem uma questão que é de onde vem esse imigrante, né? Quem é esse imigrante do qual a gente está falando? E por que existem barreiras de inúmeros tipos no acolhimento e na integração dessas pessoas. E a gente vai refletir sobre isso também hoje, principalmente hoje, mas também amanhã. Eu vi que tem alguns comentários aqui no chat, vou lê-los então. A Simone coloca: saber a língua minimiza muitos impactos, mas não é garantia de ser bem visto, bem quisto e bem acolhido. Exatamente. A gente vai discutir, Simone, por que saber a língua minimiza impactos? Qual que é a importância da língua, né? Por que a gente está aqui, afinal de contas? O que a gente faz é muito importante, mas a gente precisa entender qual é essa importância. A Jennifer colocou: por conta das políticas fragmentadas, não conseguimos ajudá-los a reconhecer os diplomas, o mercado de trabalho permanece fechado para essas pessoas e eles são rebaixados em suas qualificações. Como eu dizia, é uma série de barreiras para essas pessoas, né? E o migrante japonês, estou usando o caso dos japoneses, porque eu trabalhei bastante com essa comunidade aqui, eu sei mais ou menos como funciona, né? Claro que esse pessoal tem todo o direito de vir, mas para eles tudo é fácil. Eles entram, vêm, estão trabalhando no dia seguinte, nem precisa aprender português direito para ter um trabalho com uma remuneração que a gente nem sonha qual é, né? Então vejam como é, depende de onde vem, depende qual política que tem para você. A Rita coloca: acredito que saber a língua é um fator que ajuda muito, mas infelizmente não garante boa integração. Há vários fatores importantes: cultura, preconceitos, etc. É isso aí. Ronaldo, eu acho que além do ensino de idioma, o PLAC tem um desafio maior que envolve outros aspectos sociais como resistência local, manifestado em isolamento do migrante, discriminação, violência. Uhum. A Maria: a língua ajuda, mas não garante. A Júlia, eu vou lendo aqui, aí, Jennifer, eu vi que você levantou a mão, já te passo a palavra. Júlia: a maioria das nações dos migrantes passam por processos de colonização, assim como no Brasil. Mas muitas vezes o que acontece nas aulas de português é um processo de aculturação. Perfeito. Como ensinar a língua a integrar sem aculturar? Mesmo que sem a intenção, às vezes acaba ocorrendo isso. Essa pergunta, Júlia, que você faz, assim, é uma pergunta central hoje. A gente vai se fazer essa pergunta e vamos tentar chegar a uma resposta a ela, porque é muito importante isso. A gente não pode aculturar as pessoas, né? Retirar sua cultura, a cultura dessas pessoas, e impor a nossa, porque essa culturação ela vem com uma imposição, né? E é isso que a gente vai tentar combater, porque é uma violência. Verdade, para nossa sociedade há muitas barreiras, o sul global não é muito bem visto, preconceito e racismo. Quais esforços fazemos em medida que eles reconhecem nosso esforço intercultural? Muito bem, Jennifer, por favor, te escutamos agora.
Boa noite, pessoal. Eu, eu sou a Jennifer, eu moro aqui no ABC Paulista e trabalho na Universidade Federal do ABC. E eu sou coordenadora de um projeto de extensão na universidade chamado Nossa Casa, que existe há 8 anos. E a nossa comunidade maior de acolhimento são os árabes. Mas hoje a gente está recebendo muitos países árabes, Turquia, enfim, Egito, Tunísia, Marrocos, e aí todo ano está aumentando. Então a gente percebe que o fluxo migratório do sul global para o Brasil está intensificando. E, e a gente percebe que a gente precisa estudar a cultura, porque o que nosso sistema educacional e de Brasil, de Constituição Federal, é muito diferente dessas pessoas que recebemos. Então, nós por exemplo, ouvimos palestra, né, participamos de palestras sobre interculturalidade, e aí a gente percebe, por exemplo, que oferecem lanche de queijo com presunto, e a população abre e não come nada que é de porco. Então, eles não comem gelatina e nada que é de origem do porco, que é considerado haram na religião islâmica, né? Que seria algo como se fosse um pecado. Então, eles, assim, existem algumas coisas que a gente tenta acolhê-los, e na verdade que às vezes para eles não é acolhimento. A gente tem que saber muito o que para a gente seria uma violência contra a mulher, sendo que lá o costume é a mulher sempre respeitar e agradar o homem primeiro. Então, existem algumas pautas morais, identitárias, que no Brasil estão sendo colocadas para a gente refletir e mudar o nosso modo de pensar, e que para eles é totalmente oposto. Então, é trabalhar com essa diversidade de moralidade também constitui um desafio. Além disso, a questão do racismo estrutural. Então, nós temos alunos da África que têm muita dificuldade em arrumar postos de trabalho relacionados à educação, por exemplo. Quando eles descobrem que a professora de inglês é preta, os alunos particulares simplesmente cancelam as matrículas. Então, existe uma elitização do idioma no Brasil, né? A gente percebe que se não for uma mulher branca ou um homem branco ensinando o idioma, os alunos não confiam. Então, chega muitas questões que a gente fica realmente na berlinda, sempre pensando como que a gente pode mudar a nossa sociedade para acolher. Eu acho que mudar, Jennifer, a sociedade é o que a gente está sempre em busca, né? E a gente vai falar sobre isso também, né? A gente não vai mudar o macro, mas a gente pode agir no local, né? E esse local vai sempre sendo amplificado a partir das ações daqueles que vêm junto com a gente ou daqueles que virão depois da gente. Mas você toca num ponto também muito interessante, que é a questão desses choques culturais que, né, são encontros de cultura e os choques culturais vão acontecer, né? Vão ter muitos pontos em comum, mas vão ter muitos pontos de divergência. E como que a gente vai superá-los? Jamais por meio da assimilação, da imposição da nossa cultura, mas por meio do diálogo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também na noite de hoje, e vamos ver isso mais na prática amanhã, no encontro de amanhã. Né, a gente vai pensar juntos
em como superar tudo isso que a Jennifer nos trouxe, que são pontos bem importantes, né? E que dizem muito respeito ao nosso dia a dia no ensino de PLAC. Então eu vou, né, estou guardando aqui as considerações que vocês colocaram, e a gente vai voltando nelas ao longo da noite de hoje e amanhã também. Então, né, vários ali colocaram no chat, vocês falaram aqui também, que o ensino de PLAC, que a língua, né, ajuda, mas não é suficiente para garantir a integração, a inserção de imigrantes na nossa cultura. Existem muitos fatores, muitas barreiras, muitos preconceitos, racismos, né? Vocês foram trazendo exemplos da sociedade de modo geral, da sala de aula de modo mais preciso. Então a gente tem que combater duas ideias, assim, tem que problematizar duas ideias, né? A primeira é essa de português como ensino, português como língua de acolhimento, como aquilo que é capaz de integrar, aquilo que é capaz de acolher, aquilo que a gente precisa ir além dessa visão. Porque, né, os exemplos da obra da Marilis mostram que ter a língua não é suficiente, é muito importante, é um direito. E alguém colocou direito lá na nossa nuvem, mas não é suficiente, né? E partindo disso, a nossa aula, o nosso compromisso com o ensino de PLAC, se a gente quer de fato que ele seja eficaz e se a gente quer de fato ter práticas humanizadoras, e essa palavra ela é bem importante, a gente tem que ir além da aula e da ideia de que a gente está aqui para ensinar o aluno a falar e a escrever em português, o bom português, português correto. Não, a gente tem que fazer muito mais do que isso. A gente tem que atuar de maneira a promover a agentividade. Os alunos precisam ser protagonistas de suas histórias, protagonistas de suas migrações, no sentido de se contrapor contra toda e qualquer violência que ele possa sofrer. Veja, a gente está, né, falando de uma série de violências que elas são colocadas de duas maneiras, né? Uma primeira que é de ordem mais vertical mesmo, que é, como vocês colocaram, a falta de políticas públicas, né, desde a da entrada da pessoa, ou a partir da entrada, o que acontece com o migrante no Brasil, onde que ele é acolhido, o que o Estado faz, de fato, para acolher migrantes, né, involuntários, pessoas refugiadas. A gente tem visto, né, fazer nada, inclusive, né, a gente dentro de aeroporto, barrado, não consegue nem entrar direito. Então tem uma série de faltas de política. Quais são as políticas de língua, políticas de Estado de língua que existem para o acolhimento? Onde é que o Estado está promovendo cursos de PLAC? Né? De maneira organizada, sistematizada, padronizada. Então, são violências, né, verticais, que a gente chama, que é do Estado para com o sujeito, e violências horizontais, que é de sujeitos para sujeitos, que aí envolve a questão do racismo estrutural, de como a gente vê essas pessoas que vêm do sul global, aí a gente que é país colonizado, se dá o luxo de colonizar simbolicamente essas pessoas, de impor a nossa cultura, a nossa língua, a nossa visão de mundo. Às vezes a gente faz com a maior das boas intenções, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós, no nosso dia a dia, a gente faz tudo isso com a maior das boas intenções. A gente tem a ideia ali e o sonho no nosso coração de que, poxa, essa pessoa tem que aprender português, ela tem que inserir, ela tem que trabalhar, ela tem que viver, ela tem que estudar. A gente tem todo esse sonho com a gente, e a gente tem a ideia que é colocada na nossa mente de que se ela falar português, ela vai conseguir. E aí a gente vai Inglês. aculturando, É de né? espanhol particular. Opa, Fiquei com muita vontade. acho Porque que é tem alguém com... necessário. Tem alguém... Ai,
Obrigada. Enfim, né, dizer que a gente vai fazendo tudo isso com a maior das boas vontades, mas a gente vai fazendo isso por meio de uma assimilação, né? Aqui no Brasil é assim, você tem que fazer assim, você não pode falar dessa maneira, você tem que perder esse sotaque, essa língua que você está falando não existe, ninguém entende. Essas são falas que alunos meus disseram ter ouvido em outros contextos. E são falas, por mais que a pessoa tenha proferido com muita boa intenção, são falas muito violentas, né? E que surgem às vezes na sala de aula e que vão surgir todos os dias para fora da sala de aula. Então a nossa sala não pode ser esse lugar de violência, muito pelo contrário, tem que ser um lugar onde a gente atue de modo a ir com o aluno na contraposição dessas violências que ele, enquanto migrante, sofre no nosso país. Então, avançando, né, um pouquinho na discussão de cunho mais teórico, a primeira ideia que eu queria também né, trazer para vocês aqui é que muitas vezes o ensino de placa, a nossa atuação, ela é contemplada como uma ação de caridade, de assistência social, justamente porque a gente vai atuar onde não há políticas muito bem definidas, onde o Estado não está chegando. E sim, a gente precisa fazer isso, né? E a atuação de ONGs, associações e afins, ela é muito necessária nesse nosso contexto e em tantos outros. No entanto, também a gente precisa lembrar e reforçar, e acho que é por isso que a gente está aqui também, que o ensino de PLAC, né, a área de português língua de acolhimento, ela é uma área, é um campo da didática de línguas, mais precisamente do ensino de língua portuguesa. Isso significa que existem pesquisas nessa área, né, de cunho acadêmico. Existe uma atuação, sempre um grupo de teóricos pensando e repensando o que é esse ensino de plaque. E a gente precisa dialogar, academia e instituições para além da universidade que estão pensando o plaque. Então, só para colocar aqui, para quem eventualmente não é da área de letras, né, não tem formação nessa área, dentro do ensino de língua portuguesa, de maneira mais geral, a gente tem o ensino de português como língua materna, que é o ensino da educação básica, né, para toda e qualquer criança matriculada na escola básica aqui no Brasil, vai ter o ensino de português como língua materna. E, de um outro lado, a gente tem o português como língua adicional, o português como língua estrangeira, que é para a pessoa que não tem, então, o português como primeira língua, ela vai aprender o português como uma segunda língua, né, uma língua adicional. Essa área do português como língua adicional, ela se ramifica, né? Tem o próprio português língua adicional, que é o ensino de português para estrangeiros de modo geral. Por exemplo, o japonês que está trabalhando aqui no Brasil, ele vai aprender português, a empresa exige que ele aprenda português, ele vai né, ser um aluno de português língua adicional. Ele vai adicionar o português né, como mais uma língua do seu repertório linguístico. A gente tem o português como língua de herança, né, como um exemplo aqui, que é o português ensinado para crianças que de família, né, brasileira ou portuguesa, pouco importa o país, né, de língua original portuguesa. E essa criança, ela não tem mais o português como primeira língua porque ela nasce ou, né, vai muito cedo para um outro país como migrante, mas a família quer que ela tenha o português como língua de herança, então ela faz um curso de português como língua né, de herança. Por exemplo, né, tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que eu tenho né, migro para, sei lá, Dinamarca. Aí eu caso com um dinamarquês, tenho um filho que vai nascer na Dinamarca. E na minha casa eu não falo português, porque meu marido não fala português, eu também não falo dinamarquês, a gente fala inglês. Então essa criança ela vai
crescer ali com português da mãe, o dinamarquês do pai, mas em casa todo mundo meio que fala inglês e a criança também fala dinamarquês porque ela está na escola. E eu quero que ela tenha o português, porque para mim é importante que ela se conecte com a língua, com a cultura brasileira. Então, eu matriculo meu filho num curso de português para ele aprender a língua portuguesa. E essa é a língua portuguesa como língua de herança. E aí, uma outra ramificação é a nossa aqui, que é o português como língua de acolhimento. Que é o português, então, que é pensado para contextos de vulnerabilidades, né, para migrantes, não só para migrantes, né, tem um caso de estudantes de países do sul global que vêm estudar aqui no Brasil por uma série de convênios que o Brasil tem, são estudantes que vêm de realidades muito diferentes da nossa e que a gente acaba atendendo a partir do português como língua de acolhimento também. Mas a gente vai tomar aqui nosso público geral de imigrantes involuntários. E por que que há essa distinção do português como língua adicional para o português língua de acolhimento? Se é todo mundo estrangeiro, por que não só um único, né, um único viés de ensino? Porque as características da migração mudam bastante, né? O fato de ser um migrante involuntário se vendo obrigado a estar no Brasil, muda todas as regras do jogo, né? Vai determinar os temas que a gente vai levar para a sala de aula, as metodologias que a gente vai utilizar em sala de aula, é completamente diferente do ensino para o meu aluno japonês que trabalha na Nissan, por exemplo, né? E a gente vai conversando e a gente vai entendendo o porquê disso. Mas antes, eu queria fazer mais uma provocação, lançar mais uma pergunta para vocês, que é uma pergunta muito anterior ao que é plaque, que é o seguinte: o que é língua? Porque a gente está falando língua de acolhimento, língua de acolhimento, língua de acolhimento. O que é língua? Aí vocês podem colocar no chat, por favor, a visão de vocês para a língua. Quem quiser, sinta-se convidado e convidada. Ou quem quiser também, né, ligar o microfone e falar o que vocês entendem por língua. Língua é uma forma de comunicação. Muito bem. Quem mais? Júlia, acredito que nesse contexto seria idioma. Opa. E o idioma é uma forma de comunicar que demonstra a cultura e a herança de um povo. Simone, meio de sobrevivência entre inúmeras outras coisas. Língua é código, identidade, cultura, visão de mundo, discurso, forma de ser humano, de estar e de se expressar, por onde as interações humanas acontecem. Alguma ideia a mais para a língua? Muito bem. A gente tem, né, no nosso imaginário, tem mais aqui, antes de avançar, o Jonathan coloca organização do código de comunicação, que é vivo e mutável. Ronaldo, um veículo de comunicação. A Vânia, expressão prática do pensamento da cultura de alguém. Muito bem, muito bem. A gente tem, assim, né, quando eu digo a gente, as pessoas, né, de modo geral. Tem uma visão de língua, né, como código, né, como vocês comentaram. A língua é o meio pelo qual podemos interagir com os demais na sociedade. Coloca a Rita. Opa, mais. A língua é viva, diz a Nicole. Um código de comunicação e cultural. Então, a gente tem, né, como eu dizia, as pessoas têm uma imagem uma noção de língua, as pessoas assim no senso comum, como código, e aí quando eu falo código é bem assim, formal, estrutural, né? Então,
a língua portuguesa do Brasil. Tem determinados sons que a gente faz, outros que a gente não faz, né? Que tem no francês, por exemplo, não tem no português. Então, esses sons do português caracterizam a língua portuguesa. A gente tem ali uma organização, um certo, né, um número de palavras. A gente tem toda uma organização gramatical, né, tempos verbais X, etc, etc. Isso é língua, né? Então, é ver a língua como código. Outras pessoas também vão dizer que língua é comunicação, né? É o que a gente usa para se comunicar. Aí da ideia da língua como um instrumento, algo que está fora de mim. Ó, língua é expressão para comunicar, né? Aí a gente tem uma ideia assim de que a língua tá, né? Quando eu digo assim, a língua é o que me ajuda a me comunicar. Então a gente pensa, então, se é o que ajuda, é algo que está fora de mim, que eu uso como uma ferramenta, que eu uso para me comunicar, para cumprir ali um certo objetivo. A gente também, e todas essas são ideias que permearam também os estudos da linguagem, né? A gente foi pensando língua a partir dessas ideias. Outras pessoas, né, ou às vezes tudo junto e misturado, a gente também pensa que língua é aquilo que caracteriza um povo, né, um país, uma nação. Então, a gente está no Brasil, a nossa língua é o português, e falar o português do Brasil é o que caracteriza o Brasil. Então, na França, a gente fala francês, e isso é o que nos caracteriza. Aí dá uma ideia de língua enquanto identidade nacional. Todas essas ideias, não é que elas sejam assim equivocadas, mas a gente precisa ir além dessas ideias e pensar a língua de uma maneira mais profunda e por isso mais complexa, que é o que eu queria também trazer para vocês, né? A ideia de língua enquanto prática social. O que é essa ideia, né? Essa ideia vem de um filósofo da linguagem, que é o Bakhtin, né, russo, lá do final do 19 e até hoje, né, o que ele postula é tão importante que até hoje orienta muito os estudos de língua e linguagem. Então, o Bakhtin vai dizer que língua é mais do que código, é mais do que a gramática. Língua é aquilo que acontece toda vez que emitimos um enunciado, que a gente diz alguma coisa, independentemente da maneira que a gente diz. E por isso, língua é aquilo que nos constitui, que forma cada um de nós. E cada um de nós forma uma língua também. Então, Carla, eu me falo, né, tenho uma certa história, falo de uma certa maneira, tenho a minha língua, né? Então, língua é uma prática social. Como é prática social, ela está sempre situada, sempre como dependente de um tempo e de um espaço. Então, a língua que a gente fala hoje no Brasil não é exatamente, tem muitas semelhanças, mas não é exatamente a mesma língua lá da época de Machado de Assis. Tem palavras, por exemplo, da época do Machado de Assis que já caíram em desuso. Às vezes a gente vai lá ler um Machado de Assis, tem uma palavra que nós vamos ter que buscar no dicionário hoje em dia, né? Tem certos tempos verbais, né? Por exemplo, o mais que perfeito, na forma mais arcaica, ele cantara, ele trabalhara. Eu tenho um filho de 7 anos, ele não tem nenhuma intuição para isso. Se eu chegar e falar, meu filho, ele cantara, meu filho vai, eu não sei o que ele vai pensar, então ele não entende o que eu esteja falando. E se eu disser, mas ele tinha cantado, ele vai entender, né? Porque a língua ela muda com o tempo, com né, determinado espaço. Existem muitas diferenças do português que a gente fala aqui em Curitiba para o português falado lá em Manaus, por exemplo. E não é só, né? Eu tô falando aqui de exemplos mais macro, mas né, o importante aqui que a gente entenda é que cada pessoa tem a sua língua. Porque se a língua é o que me constitui e se cada um de nós é único, então cada um de nós tem uma língua. É claro, a gente mora no Brasil, todo mundo, né? Não sei, não conheço todo mundo que está aqui, mas vamos pressupor que todas e todos aqui nasceram no Brasil e têm o português
como língua materna, a gente vai ter uma língua que é mais ou menos assim, né, bastante parecida. Mas eu tenho a minha língua porque isso é o que me constitui e eu constituo essa língua também. A Priscila tem a dela, a Jennifer tem a dela, o Jonathan tem a dela, a Fernanda tem a dela e assim sucessivamente. Exatamente, a língua muda de acordo com o uso, com a prática social. Então, essa história, né, de que cada pessoa tem a sua língua, ela nos ajuda bastante, né, no ensino do PLAC. Então, se a língua, ela é de cada um, né, e se as pessoas estão sempre em movimento, e sim, nós estamos, né, sempre em movimento, desde que o mundo é mundo, as fronteiras, né, essa ideia de fronteira que coloca para a gente como essa linha imaginária que divide um lugar para o outro, elas não são fixas, né? Nem as fronteiras geográficas, nem as fronteiras linguísticas, nem as fronteiras subjetivas. A gente está sempre em contato um com o outro. Então, eu posso nunca ter ido para a Coreia do Sul, nunca fui. Mas com com a globalização, né, com a internet, a gente pode estar em vários lugares sem sair do nosso quarto. Posso escutar uma música em coreano, eu estou em contato com essa língua, né, com a língua coreana, com uma música coreana, com uma série coreana, por exemplo. Então, essas fronteiras, elas, né, não tem, né, hoje a minha distância para esse lugar se reduziu a quase nada, né? E por isso que as línguas também não são fixas, né? Elas mudam o tempo inteiro. E o que eu queria que a gente pensasse aqui, então, é nessa ideia de língua como prática. Então, a língua, ela acontece na vida. Língua é mais do que código, é mais do que instrumento. A língua é ação. Isso é bem importante para a gente, porque essa ideia de língua como ação, ela vai orientar toda a nossa prática no PLAC. E também, ao invés de a gente pensar com língua nacional, né, um único português que eu tenho que ensinar para todo e qualquer aluno, e esse meu aluno ele não pode ter um sotaque árabe dele, ele não pode misturar ali um português com espanhol. Essa ideia também, a gente vai se libertar dessa ideia. A gente vai pensar e se aproveitar do cruzamento entre línguas, que acontece, é um cruzamento cultural e, consequentemente, um cruzamento entre línguas que acontece no dia a dia do nosso aluno. Então, ele vem com uma bagagem linguística. Vamos imaginar uma pessoa da Venezuela, ela chega aqui falando espanhol, vamos imaginar que ela sabe um pouco de inglês e que isso pode ajudá-la a aprender o português e que a língua que ela vai constituir dentro dela é esse português com influência do espanhol, que é a língua primeira dela. E tá tudo bem se ela chegar nisso. Porque a gente não tá aqui para ensinar um português perfeito, porque não existe um português perfeito. A gente tá aqui para promover agentividade e contraposição contra as violências que os nossos alunos sofrem. Não falar bem português, etc, etc. O bom português. Essa ideia de bom português também, a gente precisa dizer que ela não existe. Ok? Então, eu gosto muito de uma autora que se chama Glória Anzaldúa. Ela foi uma estudiosa e uma migrante mexicana que foi para o Texas, né? Morava no Texas, lá nos Estados Unidos. E ela vai pensar, a partir da própria experiência dela e de outros mexicanos vivendo no Texas e naqueles estados ali perto, Arizona, Novo México, né? Ela vai apresentar para a gente a ideia de línguas marginais. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que ela, enquanto mexicana, ela foi para o Texas, ela aprendeu inglês, só que as pessoas dos Estados Unidos achavam que o inglês dela era muito ruim. E as pessoas mexicanas diziam que, poxa, mas você está abandonando o espanhol para falar inglês? Só que seu inglês não é bom e teu espanhol também já não é bom. E aí ela se dá conta de que ela tem a língua dela. Ela fala minha língua, uma nova língua, a língua das fronteiras. Eu estou falando do espanhol e do inglês, mas se soma essa língua, as línguas que ela menciona do dialeto, né, os dialetos do norte do México, que é a região dela,
as línguas nativas dessa região dos Estados Unidos, né, de povos originários dessa região dos Estados Unidos. Ela foi ganhando todas essas influências e foi nascendo nela essa língua dela, que ela chama de língua das fronteiras ou línguas marginais. É muito potente, né, Valquíria? Eu gosto muito do que ela, né, dessa ideia. E ela liberta a gente no plaque de tal maneira, quando a gente entende que isso existe, isso é possível, né? Então, tá certo. Então, os nossos alunos e as nossas alunas, eles vivem exatamente esse estilo de vida, né, que a Glória Anzaldúa coloca para gente, que é viver entre diferentes línguas, entre diferentes culturas. Então, vai nascer, né, nesses alunos, naturalmente, organicamente, essa língua liminar, ou essa língua marginal. Então, o português que essa pessoa vai construir vai com certeza ter influência da sua língua materna e de todas as línguas com as que ele sabe, ou que ele tem contato. E isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. É muito bom para a gente, enquanto professoras de português, professores de português, porque isso a gente vai usar isso a nosso favor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, de como usar as línguas que os alunos têm e suas culturas, né, a nosso favor no ensino de plaque. E quando o aluno entende que está tudo bem para ele assim também, isso vai libertar esse aluno da vergonha de não dominar essa língua principal, né? Esse português perfeito que dizem que ele tem que dominar. E isso, às vezes, no plaque é tão, tão, tão violento, né? A gente, veja, no nosso dia a dia, né? A gente tem uma ideia, assim, veja como a gente usa a língua para demonstrar poder sobre o outro, sabe? E no plaque a gente não pode cair nesse erro, que é uma coisa assim que está instaurada em nós, né? Então a gente tem uma ideia, por exemplo, de erro, que é muito assim, a gente precisa muito problematizar e se colocar contra nas nossas práticas. Então a gente não percebe no nosso dia a dia que várias coisas que a gente chama de erro gramatical, a gente faz. Todos nós, em todos os contextos, né? Mais ou menos, mas a gente faz. Então, quando a gente está na nossa casa, num ambiente completamente que a gente está relaxado, ou com as amigas no shopping, ou num restaurante com a família, né? Num ambiente relaxado, a gente fala coisas como: Nossa, os meninos são lindos. Nossa, os meninos fizeram muitas coisas boas hoje. O que a gente está dizendo aqui? Todo mundo fala assim. Então, os meninos. No menino, eu não estou marcando plural, porque eu já marquei no os. Então, eu falo os meninos. E a pronúncia, os meninos, não os meninos, né? Quando que eu falo assim, eu não tenho uma formação muito, muito, muito antiga de jornalismo. Quando eu era jornalista e trabalhava em televisão, eu tenho esse passado, né? Aí eu tentava, me forçava, por quê? Porque eu me monitorava mais, tinha a câmera na minha frente, os meninos fizeram coisas, até a voz muda, interessantes. No dia a dia, os meninos fizeram. E todo mundo fala assim, e ninguém acha que é um erro gramatical. Por quê? Porque todo mundo se entende. Agora, se o nosso aluno fala assim na sala de aula, a gente corrige a pronúncia. Não é menino, é menino. A gente corrige, não, é os meninos, plural. Né? É claro, então não vai ensinar plural para o aluno? Claro que vai. Mas quando ele está conversando num contexto, né? Tá ele contando uma história, dizendo que os filhos dele são lindos, e ele fala, os meus meninos são lindos, ou lindo, não marca plural também no adjetivo, você fala igual, né? Então veja que a noção de erro, ela vai mudando, né? E a gente, com certeza, eles trazem mesmo essas questões de oralidade, né? Então, veja que a gente tem, que a gente está sempre dizendo que o aluno está errado e a gente comete esse mesmo erro gramatical. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, em primeiro lugar,
E a gente tem, e quando a gente aceita que o aluno vai construir nas nossas aulas são essas línguas da fronteira, esse estilo de vida da fronteira, essa língua que é dele, essa língua liminar, a gente se liberta dessa ideia do erro, da hipercorreção, do falar o bom português, e a gente ajuda a esse aluno a entender que ele não precisa ter vergonha de não falar um português perfeito. Né? Isso é muito potente, isso é muito importante no nas nossas práticas. Beleza, né? Então conversamos bastante sobre um pouco de como o migrante chega e vive e é visto. E a gente já viu que essa ideia, então, de integração, de acolhimento, que a língua vai integrar, a gente já viu que o problema é muito mais embaixo, que é muito mais complexo. A gente também já pensou algumas coisas importantes sobre língua. Então, língua é ação, língua é prática, cada um tem sua língua e os nossos alunos, então, vão falar essa língua liminar, essa língua da fronteira e tá tudo bem com isso. E o plaque, né? Onde que entra o plaque, né? Então, o que que é o plaque, afinal de contas, né? Como a gente vai trazer, incorporar essas ideias para o plaque? Então, enquanto eu estava fazendo o meu doutorado, eu me fiz muito essa pergunta, né? Mas o que então é plaque? E o que os alunos da gente querem da gente, que é professor, dos cursos que a gente oferta, das aulas que a gente prepara e ministra para eles, né? Então, eu fui entender o plaque a partir dos migrantes. E eu acho que esse movimento que eu faço na tese é um movimento que a gente sempre tem que fazer, que é de escutar os migrantes. Mas o que que vocês querem? Como que nós podemos construir, seja lá o que for, juntos? A gente aprende muito com eles, muito. E aí, conversando, né, eu fiz uma pesquisa, né, científica, acadêmica, eu publiquei, né, num artigo científico em 2022. Eu entrevistei uma série de migrantes, homens e mulheres, idades diferentes, percursos migratórios diferentes, nacionalidades diferentes. E aí, ouvindo essas pessoas e cruzando, né, o que eles disseram nessas entrevistas, eu chego à conclusão que eles querem três coisas da aula de plaque. Eles querem ter suas línguas e culturas valorizadas. Então, essa história de fala assim, fala assado, aqui é só português, aqui é Brasil, 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 ou se não é Brasil, é só a nossa cidade, ela, eles reconhecem que é importante. Claro que eles querem conhecer o Brasil, mas eles também querem ser vistos a partir de quem eles são, a partir de quem eles eram antes da migração. Eles não deixaram de ser. Eles estão adicionando uma característica a mais para suas identidades. Então, eles querem espaço para suas línguas e culturas na sala de aula. Eles querem professores e professoras que se interessem por suas histórias de vida. Eles querem contar, eles querem falar de si, eles querem narrar a si próprios, de suas culturas, eles querem falar de um livro, de um autor do país deles, de uma música, eles querem contar uma coisa que eles viveram, querem falar de como era a vida deles, como era criança. Então, eles querem estar, né, na sala de aula com suas histórias de vida. E eles desejam a sala de aula, como eles acabam encontrando ali muitos colegas da mesma nacionalidade, ou às vezes até de nacionalidade diferente, eles querem fazer do espaço da gente, da nossa sala de aula ou do projeto, né, aí depende de cada contexto, um espaço para organização social. Então, eles querem debater temas que são caros, que são importantes para eles, e eles querem agir no combate a esses problemas que eles sofrem, que eles vivenciam, ou eles querem se organizar, né? Um exemplo, em aulas de português, e uma das alunas conta isso, uma das pessoas que eu entrevistei conta isso, ela fala que né, nesses espaços, ela acabou fazendo ali uma associação com pessoas do mesmo país, e a partir disso ela fundou um sistema lá de entrega de comida do país dela, né? Vender comida do país dela. Então, eles querem se organizar
para, né, no caso ali, precisava fazer um dinheiro, né, se inserir no mercado de trabalho. Então, vamos fazer aqui um sistema de entrega das nossas comidas do nosso país até a gente conseguir ter o nosso próprio restaurante. É isso que eles querem, né, de maneira bem geral. Uhum. Ai, minha tese está ali, obrigada. E aí, opa, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar. Então, eu pensei, né, ouvi os migrantes e fui ver e pensar, então, o que que é o PLAC? Quais são as definições que tem para o PLAC na teoria mesmo, né, nas pesquisas. Então, a gente tem aqui, coloco aqui de um lado, né, como eu disse para vocês, o PLAC... Carla, deixa eu Oi, só te interromper. Eu preciso. Você pode colocar o host para mim novamente, porque eu caí, perdi, não consegui recuperar. E tem alguém que está com o áudio aberto, só para eu poder fechar. E também, por exemplo, eu eu estava falando sobre a posso... É só Como é clicar que em será? cima do meu nome, nos três pontinhos, se você puder. quando a gente faz Só um pouquinho, peraí. isso, né? Porque eles estão toda aula, eles estão lá. Desculpa, gente. Eu só tô numa aula. Tornar anfitrião, né? Isso, por gentileza. A Cristina estava contando que se receber 4 Deu certo? Pronto, deu certo. Muito obrigada. Desculpa, gente. Imagina, não tem problema. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Opa. Aí. Então, como eu dizia, né, eu fui, então, durante a minha pesquisa, né, num primeiro momento eu fui conversar com esses migrantes para entender, né, o que eles queriam das aulas de plaque e, não, na verdade, paralelamente, sempre pensando nas concepções que a gente tem para o plaque. Então, essa terminologia e as pesquisas, os estudos em plaque nascem em Portugal. Né? Portugal, a partir ali do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, começa a receber muitos migrantes de países do leste europeu, das ex-colônias africanas e da América Latina, incluindo o Brasil. E diante desse aumento que foi muito expressivo lá para eles, o governo, né, então o Estado, começou a pensar, a gente tem que fazer alguma coisa para acolher esse pessoal, eles precisam aprender português, né, os que não vieram e precisam aprender, mesmo os que já falam português, a cultura do nosso país, porque agora eles estão vivendo aqui, vão ter que viver de acordo com a nossa cultura. Então essa é a ideia que ampara o nascimento do PLAC lá em Portugal. Então, a partir disso, o governo vai promover cursos, né, com contratação de professores, não sei o que, vai promover cursos. As pessoas vão desenvolvendo ali uma maneira de ensinar português a partir do que elas veem na sala de aula, mas sempre amparadas nessa ideia de que essas pessoas precisam aprender a língua para se integrar na sociedade e precisam aprender a nossa cultura, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir na sociedade, porque agora elas moram aqui, então elas vão ter que se adaptar às nossas regras do nosso jogo. E aí a gente vai ter algumas definições de plaque, como essas que eu coloco aqui. Garantia de autonomia individual, então com essa língua o indivíduo vai, né, fazer as suas coisas, vai ter autonomia, e manutenção da harmonia social. Então, se todo mundo fala a mesma língua, age da mesma maneira, a presença desses migrantes não vai desconfigurar a nossa sociedade portuguesa. É isso que a ANSAM quer dizer com essa visão de ensino de plaque. A Maria José Grosso, que é outra pesquisadora, acho que é a mais famosa, né? Os estudos dela ganharam, até hoje são usados aqui no Brasil. Ela vai dizer que o ensino de plaque é o ensino-aprendizagem de português para estrangeiros, recém-chegados na sociedade portuguesa e voltado à realização de tarefas comunicativas numa língua, cultura até então desconhecida. Então tem essa ideia de acolher, de abraçar e de ajudar as pessoas a
realizar essas tarefas, né? O que é realizar uma tarefa comunicativa? É procurar um emprego, é andar de ônibus, é procurar uma casa para alugar, é trabalhar no seu dia a dia, etc, etc. E tanto a Grosso quanto a Cabete, que parte muito da Grosso para fazer a sua dissertação de mestrado, elas vão defender o português como condição base para a integração social. Então, assim, tem que ter o português para se integrar na sociedade e para ter sucesso. Né, sucesso pessoal, sucesso profissional, etc, etc. E aí, eu conto duas histórias para vocês. A primeira, que conversa um pouco com os contos do livro, mas agora pensando aqui no nosso contexto, né? E vou falar de pessoas que eu conheço e que eu tenho a liberdade, né, a autorização, digamos assim, para contar suas histórias. A primeira delas é um aluno haitiano que chegou no Brasil já faz mais de 10 anos, aprendeu português, fez universidade aqui no Brasil, se formou em administração e, assim, fala um português muito, assim, parece, entre muitas aspas, um brasileiro falando, tem uma proficiência em língua portuguesa muito boa. É uma pessoa diplomada aqui no Brasil e não consegue emprego na sua área. Ele não conseguia nem estágio, ele não conseguia nem colega para fazer trabalho na faculdade com ele. Então, quando ele ia fazer, tinha aqueles trabalhos em grupo, né, de faculdade, ele era aquele que não era escolhido. Ele era aquele para quem o professor apontava e falava, você não vai nem passar na minha matéria. E ele falava um português muito bom já nessa época. Por outro lado, então, né, é um indivíduo que fala português e não está integrado. Por outro lado, eu fui professora e hoje sou cliente de um senhor que é da Síria, que veio para o Brasil também, faz mais de 10 anos. Um senhor mesmo, uma pessoa idosa, veio com os filhos e a esposa. Né, um belo dia ele tinha uma fábrica de tecidos, jogaram uma bomba, a fábrica explodiu. No dia seguinte, ele pegou a família e falou: vamos embora. O Brasil era o país que estava aceitando os filhos na época. Esse senhor, ele foi meu aluno, ele tentou bastante aprender português, mas ele não consegue por uma série de fatores. Ele precisava fazer dinheiro, né? E ele começou a fazer esfirra árabe. E ele vendia esfirra sem falar português. Ele fala oi, ele fala obrigado, bom dia, boa tarde, assim, palavras isoladas. E ele ia lá na universidade, na frente aqui da nossa universidade, onde tem curso de português para migrantes, tem um bar. Bem bar, assim, de universidade, sabe? Que bebida alcoólica é o mais leve que rolava nesse bar. Mas ele ia lá vender as esfirras dele. E todo mundo comprava. Todo mundo comprava. E aí, ele foi juntando dinheiro, os filhos se envolveram no negócio, os filhos são, assim, bem jovens, né, se formaram aqui no Brasil. Resultado, hoje eles têm um restaurante, assim, que faz muito sucesso aqui em Curitiba, um restaurante de comida árabe, na frente de uma universidade também, mas de outra, faz muito sucesso. Já existe assim, há uns 6, 7 anos esse restaurante. E é um senhor que até hoje ele fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, até amanhã. Assim, palavras muito isoladas. Então, né, essas histórias fazem a gente questionar o português como condição fundamental para a integração e para o sucesso do migrante. Será que é a língua mesmo que faz as pessoas se integrarem? Ou, como o Jonathan colocou lá no começo da nossa fala, será que são outros fatores, né? E aí, o que acontece, né? A gente aqui no Brasil, a gente importa esse conceito de placa de Portugal quando as migrações se intensificam aqui, as migrações de crise, né, se intensificam aqui no Brasil, principalmente com a chegada massiva de haitianos ali depois do terremoto, né? A gente não sabia o que fazer, a gente traz de Portugal porque eles começaram a fazer antes. E aí a gente começa, nas nossas próprias práticas, se perguntar a pergunta que a Júlia nos fez mais cedo. Mas será que eu não estou aculturando essas pessoas? Será que eu não estou falando é só Brasil, é só português, não sei, né? Mas será que essas aulas aqui estão sendo eficazes e humanizadoras para os nossos alunos? Acho que não. E a gente começa aqui no Brasil a repensar
o PLAC, o que que é PLAC? E a gente chega nesse conceito aqui, que é da professora Ana Lopes, da professora Ana Paula Lopes e do professor Leandro Diniz. Então, eles vão dizer que o PLAC é uma vertente, é um desdobramento do PLA, do português língua adicional, e que é o ensino e também a pesquisa de português para migrantes em vulnerabilidade, com destaque para os deslocados forçados, são as pessoas que migram de maneira forçada, voltado à produção e circulação de saberes que facilitam trânsitos pela sociedade de acolhida, de modo a se fazer contraposições às reterritorializações precárias, que são essas violências de que a gente falava antes, que o migrante involuntário invariavelmente sofre aqui no nosso país. Então, o ensino de português ele é importante por isso, porque ele vai ajudar a pessoa a transitar pela sociedade e a se contrapor contra essas violências. E aí, o ensino de português e a aprendizagem do português, ela não é mais vista como uma obrigação, no sentido, você fala português para ter sucesso. Se você não falar, você não vai ter sucesso, você vai ser infeliz. Não, a aquisição do português é vista como um direito, é um direito linguístico de toda e qualquer pessoa, não falando de português como língua materna, de aprender essa língua. E aí a gente fala de imigrantes, mas também fala da comunidade surda, mas também fala de indígenas, de uma série de pessoas que não têm português como língua materna e que vivem no nosso país. Então é um direito, e como direito precisa de políticas, né? Para colocar esse direito em prática. E uma dessas políticas que a professora Ana Cecília Bison e a professora Helena Camargo colocam é o acolhimento em línguas. Então, ao invés de a gente tirar as línguas dos nossos alunos de sala e colocar português, 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 Brasil, 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 a gente vai trazer as línguas desses alunos, as culturas desses alunos para a nossa sala de aula, para um verdadeiro diálogo intercultural. Ok? Tudo bem até aqui? Uhum. A Simone coloca um caso sobre o senhor da Síria, parece que está fortalecido por estar com sua família no mesmo propósito. Parece-me que o não estar só também é um diferencial. Com certeza, né? Cada migração, né, cada origem migratória, Simone, tem uma característica, né? Então, os haitianos costumam migrar de uma maneira, os sírios de outra, e assim vai. Acho que o fato dele estar aqui com a família ajudou muito, né? Até porque os filhos ajudaram e continuam muito ajudando ele no dia a dia dele. Mas acho que ele tinha um sofrimento ali também que bloqueava tudo, assim, sabe? A aprendizagem, né? Era muito visível isso, né? E esses sofrimentos acabam vindo para a sala de aula também. Enfim, então, para a gente avançar, então, quando a gente for pensar, né, vai pensar um curso de PLAC, que se pretende, então, eficaz, que se pretende ajudar o aluno a recuperar a sua humanidade, porque quando se impõe essa série de violências para o aluno, quando alguém deixa de fazer trabalho em grupo com outro alguém por conta da sua origem, por conta da cor da sua pele, a gente está desumanizando essa pessoa, né? Então, a nossa aula tem que ir no sentido de ajudar o aluno, contribuir para que o aluno recupere a sua humanidade. Então, se a gente quer de fato, né, ir por esse caminho, na minha tese eu propus essa organização, né, de um curso de PLAC. O que tem que basear? Então, é a ideia que a gente já discutiu de língua como prática social e de língua como ação, né, voltada para a ação, para o dia a dia. A ideia de línguas marginais, isso que os alunos vão falar essa língua das fronteiras. E eu proponho a didática plurilíngue, que eu vou falar daqui a pouquinho do que é,
como uma maneira de trazer essas línguas para a sala de aula e de usar essas línguas no ensino e aprendizagem do português. Isso é o que eu chamo de componente linguística. Junto dessa componente linguística, né, eu separo para ficar didático, para a gente pensar e repensar sobre, mas elas são como duas faces da mesma moeda. A gente tem a componente dos afetos e das atitudes, que são práticas de corazonar, eu vou falar o que é isso mais para frente, e uma educação que é subversiva, no sentido que o professor repensa o seu posicionamento em sala de aula, né? Para atuar com o aluno. A gente vai falar também da pedagogia da escuta, do Paulo Freire, então de partir da escuta dos alunos, de agir com os alunos e não no lugar de aluno, pelo aluno, fazendo caridade. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para um compromisso diferente que a gente tem que ter enquanto professor de PLAC, né? A assistência social, que é a base de ONGs e afins, ela precisa acontecer, pelo menos no contexto do PLAC, de outra maneira. E a gente vai falar um pouquinho de pedagogia decolonial. Então, a componente linguística, né? A gente já falou da noção de língua, então a gente precisa planejar um curso ou uma aula de PLAC pensando nas práticas sociais e aceitando as línguas marginais dos alunos, promovendo o acolhimento em línguas. Como que eu faço isso? Porque muitas vezes o aluno ele não quer, ele chega na sala com essa... Quando aluno é aluno em qualquer contexto, não é mesmo? Então, os nossos alunos, eles vêm com suas histórias de vida, muitos tiveram outras oportunidades de aprender outras línguas, e ele vem com aquela aula, aqui minha língua não pode, aqui é só português. Como que a gente vai, então, incentivar esse aluno, mostrar para ele que a língua dele vai ajudar? Tem metodologia para isso. E é isso que eu queria contar para vocês. Hoje eu vou falar, assim, a teoria. Amanhã a gente vai ver a prática de tudo isso, a gente vai ver que funciona, que dá certo, que tem como fazer. E é menos difícil do que parece, não é tão... É trabalhoso, mas não é difícil. Então, a gente vai se apoiar na didática plurilingüe. Essa é uma metodologia, uma didática que surge na Europa, também, né, pensando em contexto migratório, e que eu estou propondo da gente trazer para cá, adaptando aos nossos contextos, né? Então, a ideia é de que as línguas, elas não atrapalham a aprender uma nova língua. Muito pelo contrário, elas ajudam. A gente pode pensar como que é em português para chegar como é em espanhol, por exemplo, né? E vice-versa. Essa ideia toda ela é colocada em prática por meio do que a gente chama de abordagens plurais. O que são essas abordagens plurais? São atividades pedagógicas que elas vão contar, elas vão propor diversas, né, ou mais de uma língua. Então, a gente vai pensar em propor atividades para os alunos em que a gente vai propor o português a partir das línguas ali da nossa sala de aula. Existem 4 abordagens plurais. Existe a intercompreensão, a didática integrada entre línguas, o despertar para línguas e a abordagem intercultural. Cada uma delas funciona de uma maneira. Eu vou hoje apresentar aqui rapidamente, amanhã na prática eu vou relembrar vocês do que é cada uma delas. A intercompreensão, ela estimula, então são práticas metodológicas, pedagógicas, que estimulam o uso das línguas de uma mesma família, porque é mais fácil de visualizar, para que a gente consiga negociar e construir sentido em outros idiomas, incluindo a língua-alvo. Então, como assim? Então, a pessoa está lendo um texto ali em português, né? Vamos pensar pode ser na pessoa do Haiti, pode ser em alguém que veio de Cuba, da Venezuela. Então, são alunos que têm línguas da mesma família, francês, crioulo haitiano, que tem muita base do francês, né? Então vai ajudar. Espanhol, tá aprendendo português. Então ela vai ler ali um texto com a gente, ou vai ouvir um áudio, e a gente tem que incentivar essa pessoa a buscar semelhanças do que parece em português e do que, né, parece na sua língua materna, ou nas línguas que ele conheça. Isso vai ser colocado, então, em momentos de compreensão oral e produção oral, compreensão escrita e produção escrita. E como que a gente faz isso, né?
A gente vai sempre pedir para o aluno ter atenção ao contexto, o contexto do texto que ele está lendo, por exemplo, já informa muita coisa. A gente vai atuar por transferência, se na minha língua é assim, em português é assim também, ou é muito parecido. A gente vai fazer aproximações. Essa metodologia ela é importante porque ela vai aumentando a confiança do aluno de que ele pode entender ou ser entendido em português. Então, amanhã eu vou mostrar na prática como que ela funciona, como a gente pode construir materiais assim. A didática integrada entre línguas, ela é bem parecida, mas ela é diferente, né? O objetivo dela é ajudar o aluno a estabelecer relações entre as línguas que ele conhece e a língua que ele está aprendendo, independentemente do perfil, do nível de proficiência em cada língua. Então, a gente pode, assim, por exemplo, no ensino de gramática, a gente está ensinando, né, o objetivo linguístico da nossa aula é trabalhar o pretérito perfeito. Então, a gente né, faz ali a explicação, pretérito perfeito, a gente conjuga assim, assim, assado, usa para isso e aquilo. E na sua língua, né, nas línguas que você conhece, como que é? A gente vai aprender que em crioletiano é completamente diferente e que o aluno ele vai ter uma série de dificuldades para aprender os tempos do passado no português, porque o crioletiano funciona completamente diferente. Mas aí, quando a gente vai fazendo essas perguntas, ele vai entendendo do que a gente está falando. Então, mesmo que haja essa diferença formal, a prática, né? Como é que eu uso, para que eu uso o passado perfeito, o pretérito perfeito, e como eu formo ele, vai ganhando mais clareza, vai ficando mais nítido na cabeça desse aluno. Então, a gente pode usar isso no aspecto linguístico e formal, né, como eu dizia, para ensinar, por exemplo, um tempo verbal, ou numa determinada prática social. Então, vamos imaginar que a nossa aula é sobre procurar emprego. Então, a gente explica, né, na verdade, a gente começa a aula, o ideal é a gente começar a aula perguntando como é no seu país a busca por um novo emprego. E os alunos vão contar e eles vão entender como é no nosso país, na nossa cidade. Então, essa é a didática integrada entre línguas. O despertar para línguas, ele não é exatamente voltado para ensinar uma língua, mas ele é mais usado para despertar no aluno e na gente mesmo, né, em nós, professoras e professores, a ideia de que a gente está numa sociedade que é multicultural, que é multilingüe, que é plurilingüe, multicultural. Então, a gente pode ir sensibilizando todos nós para que cada um tenha uma série de línguas no seu repertório, que essas línguas se cruzam, a gente olha essas línguas o tempo inteiro. Então, a gente pode, eu coloquei aqui do lado uma atividade que, meu fone está acabando. Coloquei do lado uma atividade que se chama Flor das Línguas. Então, a gente pede para o aluno, a gente faz as pétalas da flor e em cada pétala ele escreve, por exemplo, oi, nas línguas que ele fala. E aí cada um vai fazendo a sua flor e a gente vai ver que cada flor é diferente. Uma outra atividade que a gente pode fazer é pensar na paisagem linguística da nossa cidade. Então, sair para andar pela cidade ou levar vários materiais, panfletinho de mercado, menu de restaurante, enfim, para a sala de aula e perguntar que línguas que a gente vê. Não vai ser só português, né? Ou então perguntar para o aluno que línguas fazem parte do seu dia a dia. Então, ele vai ouvir uma música em espanhol, outra em inglês, outra em coreano, outra em francês, assiste um filme, a série, não sei das quantas, da Coreia, os dorama, e as novelas do Brasil, e aula de português, e aí fala com a família dele em espanhol. Então, ele vai ver que tem várias línguas que formam o seu dia a dia, e que com todos nós é assim também, sendo ou não migrantes, tendo ou não estudado formalmente uma outra língua, para além da nossa materna. Então, isso vai despertando na gente sentimentos de tolerância,
de respeito às diversidades, e a gente vai levando para a aula línguas e culturas que tendem a ser invisibilizadas, subalternizadas. A gente vai descobrindo as línguas dos nossos alunos, os crioulos que os alunos falam, as línguas de África, que a gente tem pouca noção sobre elas. Eles vão trazendo tudo isso para a sala e tudo isso é muito poderoso. E a última é a abordagem intercultural. Amanhã a gente vai falar bastante sobre ela, que é levar para os espaços educativos, dentro e fora de sala de aula, as dimensões culturais, interculturais e transculturais dos nossos alunos. E aqui a gente começa a responder, Jennifer, a pergunta que você fez lá no começo, que é como lidar com esses choques culturais, né? São encontros, falas, a gente pode pensar de várias formas. Amanhã eu vou mostrar para vocês alguma delas, nas quais os aprendentes se tornam professores de suas línguas, de suas culturas, de seus saberes, falando nas línguas que eles desejarem, é a gente que deu um jeito para entender, e eles se tornam então os professores ou os mediadores culturais. E isso é muito poderoso. Desloca todo mundo de suas posições. E aí, pela alteridade, a gente sente o que é estar no lugar do outro. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. E aí, para terminar, né, eu vou apresentar rapidamente essa componente dos afetos e das atitudes. Então, a gente tem que trazer todas essas metodologias, né, que eu comentava nessa componente linguística, a partir dessa ideia do corazonar, né, do coração nas aulas de plaque. Mas essa ideia é ir além da ideia de ajudar, de ajudas pontuais, de caridade, nesse sentido de vou ajudar pontualmente alguém, vou doar um pouquinho do meu tempo para alguém. Não, né? Quando eu falo de coração, coracionar em plaque, é recuperar a nossa sensibilidade, a nossa humanidade e, a partir dela, abrir espaço para a insurgência, para que os nossos alunos possam se contrapor, de fato, a essas violências que eles sentem, né? Então, a gente vai reconhecer a agência, né? O poder agentivo, a ação que os alunos podem e precisam ter na sociedade. E a gente vai fazer isso a partir de uma educação subversiva, né? Uma palavra que às vezes as pessoas pensam, nossa, vamos aqui agir. Não, não é isso. É subversivo porque a gente inverte o papel do professor como único detentor do saber, como a figura central da sala de aula. A gente vai ser o professor que reconhece as lutas que esses alunos vivem, e a gente vai dar a mão para esse aluno e dizer, eu estou junto com você. O que será que eu aqui, na minha posição, que às vezes não é muito no macro, mas ali no contexto da nossa sala de aula, faz uma diferença enorme para esse aluno, e juntos da gente ele pode ir mais longe. Então amanhã a gente vai ver como levar isso também para a sala de aula. A gente precisa escutar os nossos alunos, né? Então a gente precisa escutar os alunos no sentido de entender os seus saberes, de conhecer suas histórias de vida. E aí tem uma armadilha, que a professora Ana Cecília Bison, que é da Unicamp, uma das grandes referências no plaque aqui no Brasil, sempre fala que quando a gente se coloca nessa posição de escuta, há um risco muito grande de começar a ter uma hierarquização. Então, o aluno é sempre o que pede, a gente é sempre o que realiza. Então, a professora precisa dizer aquilo. E a gente vai lá e dá um jeito, a gente às vezes nem pode fazer, a gente vai lá dar um jeito e faz. Não é essa a ideia, porque a gente não é o salvador da pátria. E o aluno não pode ser visto, nem se ver e nem ser visto como coitadinho, aquele que precisa de toda e qualquer assistência sempre. Claro, tem momentos e características que sim a gente vai ajudar, né? Mas a gente não vai fazer no lugar dele, a gente vai fazer com ele, a partir da nossa sala de aula. E a partir desse fazer com na sala de aula, este aluno vai para o mundo fora da sala de aula para agir nessa sociedade.
Então amanhã a gente também vai pensar em como, né, fazer tudo isso, sempre tendo esse cuidado de não fazer no lugar dele e nem ter, né, colocar a máscara de herói, que às vezes no plaque é bem fácil de vestir, de usar essa máscara. E a gente tem que ter um compromisso com uma pedagogia decolonial. O que é essa pedagogia decolonial? É a gente buscar questionar com o aluno, levar o aluno a se perguntar sobre as realidades do mundo. Então, eu sofro racismo, por quê? Então, primeiro, né, é aceitar que sim, que se sofre racismo, que sim, somos um país racista, que sim, existe xenofobia. Por quê? É buscar entender por que que a nossa sociedade é assim. Por que que o migrante japonês, a gente acolhe ele na nossa casa e o menino haitiano, ninguém queria fazer trabalho com ele na faculdade. Mesmo ele sendo um excelente aluno. Por quê? Né? E a partir deste questionamento, buscar constantemente transformar a nossa sociedade em um lugar mais justo, mais amoroso, melhor, né? Sem fazer no lugar do nosso aluno, que também não sou eu que vou resolver o racismo do mundo, todos os problemas do mundo. A gente vai fazer junto. Esse fazer junto, essa negociação de sentidos juntas com pessoas diferentes, de origens diferentes, de línguas diferentes, ela não é fácil, ela é conflituosa, ela é tensa, mas é por isso que ela é necessária, porque se fosse fácil, todo mundo pensando igual, estava tudo resolvido, né? E às vezes a gente que é professor tem muita dificuldade de sair do nosso papel de professor e de escutar o aluno, de deixar ele agir, de deixar ele fazer. Ele tem que fazer, ele tem que ter protagonismo, ele tem que ter agentividade, ele precisa se organizar socialmente para fazer esse menino da sala de aula que os colegas não queriam fazer trabalho com ele na sala de aula de plaque, ele com os outros colegas acabou formando uma associação de imigrantes haitianos. O irmão dele acabou indo estudar em Santos e junto eles fizeram dessa associação algo nacional. E agora, nesse mês de novembro, aí eles estavam fazendo um evento nacional de divulgação da cultura haitiana. Então veja, né? Coisas que vão acontecer na nossa sala de aula ganham uma amplitude que a gente assim, né? Nem imaginava. E eles fazendo tudo isso, sendo protagonistas dessa história. Muito bem. E aí amanhã, né, a gente está em cima do laço aqui do nosso tempo, a gente vai pensar em como levar a teoria até a prática, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês irem pensando de hoje para amanhã, então, que é as dificuldades de vocês na prática do PLAC. O que tem sido difícil na sala de aula, na organização, se por exemplo, lidar com diferentes culturas numa mesma sala de aula, se é lidar com o nível dos alunos, tem aluno que é muito básico, tem aluno que é muito avançado, gente que acha que não progride, que eu acho que não está progredindo em português, se é fazer material didático, ter material didático, vão pensando nessas questões todas, no que tem sido difícil para vocês. E aí amanhã a gente começa com essa fala de vocês e vamos pensar na prática, em como levar tudo isso que a gente falou para a prática. Eu vou mostrar algumas aulas que eu fiz, alguns materiais que estão disponíveis para todo mundo, pensando em tudo isso que a gente falou hoje, que tem que orientar, né, um curso de PLAC. Exato, a Laís coloca ali, essa reflexão sobre o protagonismo dos alunos é fundamental, porque faz parte de manter a dignidade do outro. A dignidade é a humanidade, né? Porque se eu faço tudo, né? Assim, pro meu cachorrinho aqui, né? Que eu tenho que botar na coleira, levar pra passear, sou responsável por ele. Mas a gente tá falando de pessoas que, claro, estão vivendo situações de vulnerabilidade
mas que precisa, a gente tem que fazer com que elas recuperem essa humanidade que é arrancada delas o tempo inteiro. A nossa sala de aula não pode ser mais um local de violência, em que essa humanidade é arrancada deles. Pelo contrário, tem que ser o local de recuperar tudo isso. Esse tem que ser o nosso compromisso, né? Enfim, gente, bastante comentários aqui. Eu agradeço muito, muito a presença de todo mundo na aula de hoje. Eu vou deixar aqui meu e-mail, né? Caso alguém queira entrar em contato depois para a gente conversar, trocar ideias, eu fico sempre à disposição. Na apresentação também tem as referências bibliográficas que eu fui mencionando ao longo da nossa conversa de hoje. E fico à disposição, né, de vocês, caso vocês queiram depois entrar em contato. E amanhã nós nos vemos mais, né, para pensar as práticas de plaque. É bom que ficou um tempinho para todo mundo processar mesmo, porque foram muitas coisas maravilhosas, acho que pelos comentários de todo mundo aqui, tivemos aí muita informação, com perspectiva nova para a gente, né, processar, digerir, para que amanhã a gente possa ver o lado prático da coisa. Então, professora, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, por ter topado o desafio desse diálogo com pessoas de lugares diferentes do Brasil, de contextos, organizações muito diferenciadas aqui dentro do nosso grupo. E acho que foi um espaço muito rico aqui para a gente começar essa discussão hoje. Então, pessoal, aproveitem para descansar e pensar sobre tudo isso que a gente escutou, e amanhã estaremos aqui novamente. Muito obrigada a todos e bom descanso. Eu que agradeço, bom descanso para todo mundo. E amanhã a gente se vê para pensar mais um pouquinho no plaque. Obrigada, gente. Até É amanhã. isso. Tchau, tchau, gente. Bom descanso.